Oi, pessoal. Oi, gente. Oi, galera. Eu espero que estejam tudo bem com vocês. Estamos aqui para mais uma videoaula, para mais uma apresentação de slide. E na aula de hoje, nós iremos falar sobre os meses no inglês, os meses na língua inglesa, tá? Qual que é a definição dos meses, como que o nome deles foram formados e etc, tá? Lembrando que nós iremos trazer uma analogia do português para o inglês, do inglês para o português e vice-versa, tá? Como eu já falei em aulas anteriores, é importante a gente entender, tanto no português, como aquele tal assunto funciona, quanto no inglês, como aquele tal assunto também funciona, tá? Não adianta você entender só de um idioma e não entender de outro idioma, até porque nós precisamos aprender os dois, tá? Então, sem mais demoras, sem mais delongas, vamos começar a nossa aula, tá? Então, aqui na nossa primeira apresentação, nós iremos entender um pouco sobre os meses do ano, months of the year, os meses do ano. Como alguns de vocês provavelmente já sabem, têm suas origens na antiga Roma e estão profundamente enraizados na história e cultura romana. O calendário que usamos hoje, conhecido como calendário gregoriano, foi introduzido pelo Papa Gregório XVIII em 1582, mas ele é baseado no calendário juliano, que foi implementado por Júlio César em 46 a.C., tá? Então, já peguem o seu papel, peguem sua caneta, preparem o print da tela para a gente anotar informações importantes. Meses do ano, origem, Roma Antiga. Calendário de hoje, calendário gregoriano, introduzido pelo Papa Gregório XVIII em 1582, baseado no calendário juliano implementado por Júlio César em 46 a.C., tá? Garganta já começou a falhar nos incríveis 3 minutos de vídeo, mas nada que vá me abalar, não é mesmo? Months of the year. Nós já temos aqui uma definição entre os meses de janeiro e os meses de fevereiro. Janeiro, January, nomeado em homenagem a Janus, o deus romano das portas e começos, simbolizando o início do ano. Janus era frequentemente representado com dois rostos, um olhando para o passado e o outro para o futuro. Então, janeiro ou January tem essa mesma definição em homenagem a Janus, deus romanos das portas e dos recomeços, certo? Fevereiro também é semelhante ao inglês February, deriva, deriva da palavra latina februa ou februar, não faço ideia. Latino não é o meu forte, vocês já sabem. Um festival de purificação que acontecia em Roma nesse mês. O festival tinha rituais para limpar e preparar o espírito para o novo ano, para o ano novo que está por vir, tá? Months of the year, March and April. Março, March, nomeado em homenagem a Marte, Mars, o deus romano da guerra. Março era o primeiro mês do calendário romano original e simbolizava o início da temporada de batalhas e plantações. Como ele era o primeiro mês do calendário original, não existia janeiro e nem existia fevereiro. Abril, April. A origem do nome não é muito clara, mas acredita-se que venha do latim aperire,
que seria abrir, referindo-se ao desabrochar das flores da primavera. Outra teoria que esteja relacionado à deusa do amor, Afrodite, provavelmente por causa do nome em latim que significa desabrochar as flores, flores essas que devem se referir a Afrodite, paixão, amor e etc. Months of the year: maio, May, junho, June. Maio, May, nomeado em homenagem a Maia, uma deusa da fertilidade e da primavera na mitologia romana. June, junho, deriva de Juno, a rainha dos deuses romanos e esposa de Júpiter. Ela era a deusa do casamento e do parto, o que fazia de junho um mês popular para casamentos, tá? O mês ela era popular para casamentos devido à deusa do casamento, Junho, Juno no caso, que era a rainha dos deuses, esposa de Júpiter, ok? Outros meses: July and August, junho e agosto. Também são 2 meses com a pronúncia ou escrita semelhante à do português. Originalmente chamado de quintilis, o quinto mês do calendário romano original, foi renomeado em homenagem a Júlio César em 44 a.C., após sua morte, como forma de homenagear seu papel na reforma do calendário. Agosto, originalmente chamado de sextilis, o sexto mês do calendário romano, foi renomeado em homenagem ao imperador Augusto César para celebrar suas conquistas e vitórias. Então, como a gente já pode notar aqui, cada mês tem sua definição, cada mês tem sua história, cada mês tem sua origem. Originalmente, os meses eram formados a partir de março até dezembro. Janeiro e fevereiro eles não existiam. Mas aí foram inventadas novas histórias, novos mitos. Eles foram percebendo que o ano ele necessitava de 2 meses a mais. E aí foi criado janeiro e fevereiro. Cada um deles dois com uma nova história, com uma nova mitologia. September, October, November and December. Setembro, outubro, novembro e dezembro. Setembro ou September, derivado do latim septem, que significa 7, pois era o 7º mês no calendário romano antigo, antes da introdução de janeiro e fevereiro, como eu falei. October vem de octo, que significa 8, porque era o 8º mês do calendário original. Novembro ou November, derivado de novem, que significa 9, pois era o 9º mês do calendário romano primitivo também. Dezembro, December, vem de decem, que significa 10, porque era o 10º mês, antes da adição de janeiro e fevereiro. Vocês podem perceber que o latim ele é basicamente muito forte quando se trata da construção tanto da língua portuguesa quanto da língua inglesa, tá? Então, dezembro, December, vem de decem, que significa 10, 10º mês do calendário romano antigo, né? Então, os meses eram de março até dezembro, por isso que December significa 10. November vem de 9 no latim, 9º mês. October vem de octo, que significa 8. September de 7, tá? Por aí vai, ok? Já os outros meses tem mais uma referência maior a seres mitológicos. Maia, deusa da fertilidade e da primavera. Junho, a rainha dos deuses e esposa de Júpiter. Homenagem a Mars, a Marte, deus romano da guerra, tá? A Jano ou Janus, deus romano das portas e do recomeço. February, deriva da palavra latina februa, festival de purificação que acontecia em Roma. E por aí vai. Os meses,
eles seguiam basicamente essas histórias, tanto a mitologia quanto a definição entre o número que estava se referindo àquele mês, tá? E aí nós temos a evolução dos meses, certo? O calendário romano primitivo tinha apenas 10 meses, como já foi mencionado por mim, começando em março e terminado em dezembro, e assim reiniciando o ano. Janeiro e fevereiro foram adicionados mais tarde pelo rei Numa Pompílio por volta de 713 a.C. para alinhar o calendário com o ciclo lunar. Então eles perceberam a necessidade, como também já falei, de se criar novos meses, pois eles perceberam que ao longo do ano não batia, por exemplo, as plantações, a época das plantações todo ano, tá? Então, por exemplo, nos dias de hoje, algo que você só colhe em janeiro, no ano seguinte você não colheria em janeiro, caso não tivesse 12 meses no ano seguinte, né? Então eles perceberam que, por exemplo, havia necessidade de 365 dias, havia necessidade de 12 meses para que todos os anos tivessem uma colheita exata, em um dia exato, em um mês exato. Porque a cada 365 dias, aquela colheita ela se renovava. Se eu plantava algo em janeiro, no outro ano eu colheria em janeiro do ano seguinte. Agora, se eu plantasse em março, teria um atraso de mais 2 meses. Então eu iria colher aquilo somente em maio. E aí não seria um ano exato. Espero que tenha dado para entender. Explicação matemática não é bem o meu forte. Júlio César, em 46, reformou o calendário para criar o calendário juliano, com 365 dias divididos em 12 meses, mais um dia extra, que seria o ano bissexto, o dia 29 em fevereiro, a cada 4 anos. Em 1582, o calendário gregoriano ajustou pequenas diferenças causadas por erros no calendário juliano. Esse sistema é usado na maioria dos países até hoje. Então, provavelmente esses erros foram meses em que o dia tinha 31 dias, em que o mês tinha 32, tinha 30, perdão. Então ele viu que alguns meses não tinham essa necessidade de sempre ter 31 dias. Por isso, a tal reforma, tá? Nós temos também, na evolução dos meses, certas expressões de cada mês, tá? Então, por exemplo, January Blues tem um significado, essa expressão. É o sentimento de tristeza ou desânimo que muitas pessoas sentem após as festas de fim de ano e o início de um novo ano. Por exemplo, I'm feeling the January blues after all the holiday excitement. Estou sentindo o January blues depois de toda a animação das festas. É como se fosse uma tristeza de janeiro, tá? Depois de todas aquelas festas de fim de ano que a gente acabou por participar. March comes in like a lion, goes out like a lamb. Disse que o mês de março começa com um clima severo e termina com um clima ameno e agradável. March came in like a lion this year with heavy snow, but now it's sunny and warm. Março começou como um leão esse ano, com muita neve, mas agora está ensolarado e quente. É como se o leão fosse algo mais forte e mais rígido, e o restante da expressão fosse algo mais leve, tá? Isso aqui, bem simples, certo, pessoal? Espero que vocês estejam conseguindo entender até agora, até aqui. Temos também o significado para abril e maio. Esses dois primeiros que a gente viu foi para janeiro e março. Para abril e maio, o significado vai ser April showers bring Mayflowers.
April showers bring May flowers. Chuvas em abril são um sinal de que a primavera trará flores e crescimento em maio. Don't worry about the rain. April showers bring May flowers. Não se preocupe com a chuva. Chuvas de abril trazem flores em maio. Ou seja, não se preocupe com o que está acontecendo. Abril vai trazer para maio coisas melhores, né? Não se preocupe com as chuvas de abril, pois ela trará flores para maio. Não se preocupe com hoje, porque o hoje vai trazer algo melhor amanhã. Basicamente isso. A May-December Romance tem também um significado, essa expressão. Um relacionamento romântico entre duas pessoas com uma grande diferença de idade. Exemplo: Their May-December romance surprised everyone, but they're very happy together. O romance deles de maio a dezembro surpreendeu a todos, mas eles estão muito felizes juntos. Certo? Então nós já temos aí expressões de janeiro e março, maio e deixa eu ver o que mais. Maio, dezembro, abril e maio também, tá? Agora vamos para a expressão de junho. June Bride refere-se à ideia tradicional de que casar em junho traz sorte. Lembra daquela deusa do casamento? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Junho. Lembra que a deusa Juno é a rainha dos deuses romanos, esposa de Júpiter, que era a deusa do casamento e do parto. Devido a ela, junho se tornou um mês popular para casamentos. É algo que já virou tradição em algumas culturas. Tá? Então, she's planning to be a June bride because it's supposed to bring good luck. Ela está planejando se casar em junho porque acredita que traz boa sorte. Christmas in July. Uma celebração ou evento fora de época em julho, inspirada pelo Natal. Our company is throwing a Christmas in July party for the employees. Nossa empresa está fazendo uma festa de Christmas in July para os funcionários. Natal em julho para os funcionários, como se fosse o Natal em julho para os funcionários, no sentido de ser uma festa fora de época, uma festa sem feriado, uma comemoração sem feriado. Temos também uma expressão para agosto, August visitor, uma visita importante ou respeitável. We're expecting an August visitor from the head office tomorrow. Estaremos esperando um visitante importante do escritório central amanhã. Indian Summer, September, October. Essa expressão é usada majoritariamente entre setembro e outubro e tem um significado: um período de clima quente e ensolarado no outono após os primeiros dias de frio. Então ele está relacionado ao hemisfério norte e seus climas, tá? Outono, primavera, por aí vai. Relacionado àqueles tempos, né? Verão e inverno. Isso mesmo. We're enjoying an Indian summer with warm days even in late October. Estamos aproveitando um Indian summer com dias quentes até o final de outubro, tá? We're enjoying an Indian summer with warm days even in late October. Temos também o October Surprise, um evento inesperado, muitas vezes político, que ocorre pouco antes de uma eleição em novembro. A garganta tá indo de arrasta, mas isso não vai me abalar, tá? Não vai me abalar de forma alguma. Vamos aqui continuar.
Então, um evento inesperado, October Surprise, muitas vezes político, que ocorre pouco antes de uma eleição em novembro. The candidate's October surprise changed the course of the election. A surpresa de outubro do candidato mudou o curso da eleição. Temos também essa última expressão, No Shave November, um movimento popular em novembro, onde homens deixam crescer a barba para conscientizar sobre a saúde masculina. Exemplo: He is participating in No Shave November to support cancer awareness. Ele está participando do No Shave November para apoiar a conscientização sobre o câncer. Vamos lá. Um pequeno texto sobre de interpretação, tá? Uma coisa que eu geralmente costumo fazer. Vocês pausam o vídeo aqui, vocês tiram print da tela ou pausam o vídeo e lê, e vocês tentam pronunciar, ler para vocês mesmos e entender o que seria isso aqui, do que o texto está falando. Depois que vocês entenderem, vocês seguem o vídeo normalmente e comparam com a tradução que eu irei falar depois. Vocês veem um ponto que vocês erraram e vocês veem um ponto que vocês acertaram. Depois vocês novamente repetem a tradução e vocês repetem novamente o que foi falado a partir da minha pronúncia, tá? E vocês tentam também assemelhar a sua pronúncia à minha. Esse texto é dividido em duas partes, então você vai fazer isso para as duas partes também, certo? Each month of the year brings its own traditions and unique characteristics. In January, many people make New Year's resolutions, but they also feel the January blues after the holiday season. February is known for Valentine's Day and, in many countries, carnival celebrations. March brings the transition into spring, and the expression March comes in like a lion and goes out like a lamb symbolizes this climate change. April is famous for its showers that bring growth. As the saying goes, April showers bring May flowers. Cada mês do ano traz suas próprias tradições. Cada mês do ano traz suas próprias tradições e características únicas. Em janeiro, muitas pessoas fazem promessas de ano novo, mas também sentem o January Blues, as tristezas de janeiro, após o fim das festas. Fevereiro é conhecido pelo Dia dos Namorados e, em muitos países, celebrações de carnaval. Março traz a transição para a primavera e a expressão March comes in like a lion and goes out like a lamb simboliza essa mudança climática. Abril é famoso por suas chuvas, que trazem crescimento, como diz o ditado. April showers bring May flowers. Segunda parte do texto, já tira o print da tela ou já faz a sua pausa, tá? Summer begins to approach in May and June, with weddings and the start of school vacations. July and August are the hardest months, and some people even celebrate Christmas in July to ease the heat with a touch of Christmas spirit. When autumn arrives, September and October bring mild temperatures and sometimes Indian summer, unexpected warmth. November is marked by No Shave November and Thanksgiving Day in some countries. Finally, December is the month for year
and festivities, bringing joy, nostalgia, and the preparation for a new beginning. Vamos aqui. O verão começa a se aproximar em maio e junho, com casamentos e o início das férias escolares. Julho e agosto são os meses mais quentes e algumas pessoas até comemoram Christmas in July para aliviar o calor com um toque natalino, com um toque de frio. Quando o outono chega, setembro e outubro trazem temperaturas amenas e às vezes o Indian Summer é um calor inesperado. Novembro é marcado pelo No Shave November e pelo Dia de Ação de Graças em alguns países. Finalmente, dezembro é um mês das festividades de fim de ano, trazendo alegria e nostalgia e a preparação para um novo começo. Agora vamos aqui. Essa é uma questão de verdadeiro ou falso, tá? Relacionada ao texto que nós acabamos de ver. Então você tem que falar se cada uma dessas frases é verdadeiro ou falso. April showers bring May flowers. Significa que abril é o mês mais frio do ano. Falso. Ele fala que as chuvas de abril trazem flores para maio. August visitor refere-se a uma visita importante, tá? Vamos aqui voltar no texto para verificar essa expressão, tá? August visitor, uma visita importante ou respeitável. Aqui a gente vai marcar como true. October surprise sempre se refere às festas de Halloween. Será que isso é verdade? October surprise. Deixa eu voltar aqui para as definições. Um evento inesperado, muitas vezes político, que ocorre pouco antes de uma eleição em novembro. Então, não, nem sempre está relacionado às festas de Halloween. False. No Shave November é um movimento de conscientização para a saúde masculina. E aí a gente volta também para cá, para a definição. No Shave November é um movimento popular em novembro, onde homens deixam crescer a barba para conscientizar sobre a saúde masculina. Logo, vai ser true, verdadeiro. E aqui vai ser false, com E. March comes in like a lion and goes out like a lamb. Refere-se à mudança de clima em março. Vamos entender melhor o que seria mesmo, tá? Eu, sinceramente, já esqueci de tão grande que essa expressão é. Disse que o mês de março começa com um clima severo e termina com um clima ameno e agradável. Março começou como um leão esse ano, com muita neve, mas agora está ensolarado e quente. E aqui ele fala que refere-se à mudança de clima em março, que vai ser true também, tá? Então, só recapitulando. April showers bring May flowers. Significa que abril é o mês mais frio do ano. False. Abril não é o mês mais frio do ano. August visitor refere-se a uma visita importante. True. October surprise sempre se refere à festa de Halloween. False. No Shave November é um movimento de conscientização para a saúde masculina. True. March comes in like a lion and goes out like a lamb. Refere-se à mudança de clima em março. True. Tá, pessoal? Ao todo, são 17 slides úteis em que a gente vê esses conteúdos, 2 até o 18. Sou péssimo em matemática, então deve ser isso mesmo, tá? Eu gostaria na aula de hoje, além de dar esses slides, que eu montasse com vocês também um resumo sobre o que a gente
acabou de ver, tá? Então, eu vou colocar nesses espaços vazios o que eu escreveria, sem ter que escrever o texto inteiro, tá? Então, por exemplo, ao invés de eu pegar o meu papel e caneta e escrever tudo isso aqui, eu vou procurar palavras-chave para que a partir das palavras-chave eu consiga lembrar o que eu aprendi com elas, tá? Por exemplo, vamos ler aqui novamente. Os meses do ano têm suas origens na antiga Roma. Vou colocar origens e aqui antiga Roma. Estão profundamente enraizados na história e cultura romana. O calendário que usamos hoje, conhecido como calendário gregoriano, foi introduzido pelo Papa Gregório XVIII em 1582, baseado no calendário juliano, tá? A gente vai ter o calendário juliano e o calendário gregoriano, que corrige o calendário juliano. O calendário juliano é de Júlio César, gregoriano é o do Papa Gregório, que vem um pouco depois, tá? Então, deixa eu corrigir aqui. Resumindo todo esse texto, eu pego apenas 3 frasezinhas com algumas palavras-chave. As origens do calendário atual que nós temos hoje vêm da antiga Roma. Nós usamos o calendário gregoriano do Papa Gregório XVIII, que foi corrigido em 1518, a partir do calendário juliano. Então, ele trouxe correções do calendário juliano para o calendário gregoriano. Então, eu acabei de resumir tudo isso aqui nesses textos de uma forma que eu consiga lembrar depois, tá? Partindo aqui para o segundo slide, vamos entender o meu exemplo de como que eu lembraria do que está escrito aqui, sem ter que anotar o texto inteiro e sem ter que perder muito tempo. Janeiro, homenagem a Jano, deus romano das portas e começos, com 2 rostos, passado e futuro. Somente isso. January, o mês de January, ele é representado pelo deus Jano, que representa as portas e os começos. Ele também é representado por 2 rostos, um olhando para o passado e outro olhando para o futuro. February deriva do latim Februa, o festival de purificação, que acontecia em Roma nesse mês. O festival tinha rituais para limpar e preparar o espírito para o novo ano, certo? Então, eu resumiria todos esses 2 textos nisso aqui, nessas mínimas palavras-chave. March é um mês nomeado em homenagem a Marte. Mars, o deus romano da guerra. Se não me engano, é Ares. Eu acredito que seja Ares. O primeiro mês do calendário romano original. Primeiro mês. E simbolizava o início da temporada de batalhas e plantações. April. Aqui eu já resumi nessas palavras-chave aqui, tá? April. A origem do nome não é clara, mas acredita-se que venha do latim aperire, abrir. Então, aperire,
abrir, referindo-se ao desabrochar das flores da primavera. Outra teoria é que esteja relacionada à deusa do amor, Afrodite, provavelmente por causa do desabrochar das flores, que na maioria dos casos representa o amor, a compaixão, que seriam elementos relacionados a Afrodite. Maio, May, homenagem a Maia, deusa da fertilidade e da primavera na mitologia romana. E aqui, June, Juno, rainha dos deuses romanos, esposa de Júpiter. Júpiter, se eu não me engano, é o rei dos deuses, dos deuses, Zeus, que é o pai de todos os deuses, o pai de todos. E ela era deusa do casamento. Deusa do casamento e deusa do parto, que fazia de junho um mês popular para casamentos. Então, só colocando casamento e parto já dá para lembrar que ela era uma deusa popular para esses dois elementos, para casamentos e para o parto. July, originalmente chamada de Quintilis, o quinto mês do calendário romano original. Vou colocar aqui quinto mês do calendário romano original. Foi nomeado em homenagem a Júlio César. Júlio César, em 44 a.C., após sua morte, como forma de homenagear seu papel na reforma no calendário, e sendo reformado novamente pelo Papa Gregório XVIII. August, originalmente são chamados de Sextilis, sexto mês do calendário original, nomeado em homenagem ao imperador Augusto César. Um foi Júlio César, o outro vai ser Augusto César, para celebrar suas conquistas e vitórias. Setembro, September, derivado do latim septens, que significa sete. Então já coloco aqui septem, que significa sete, pois era o sétimo mês no calendário romano antigo, antes da introdução de janeiro e fevereiro. O outubro vem de octo, que seria o oitavo, porque era o oitavo mês do calendário original. November vem de nove. Opa, quase que não sai. November vem de nove, que vem de nove. December vem de decem, que significa 10. Por aí vai. O calendário romano primitivo tinha apenas 10 meses. E vamos lá recapitular os meses novamente. March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 meses. Tempo depois foram acrescidos January e February, tá? Simples, simples, simples. Em 46 a.C., Júlio César reformou o calendário para criar o calendário juliano, com 365 dias, divididos em 12 meses, tá? Então foi em 46 a.C. que ele foi dividido entre 12 meses. 1582,
o Papa Gregório. Papa Gregório reformou o calendário com alguns erros e o calendário ficou conhecido como calendário gregoriano, tá? Antes era juliano, agora calendário gregoriano devido às correções. Aqui nós temos algumas expressões em que não é necessário a gente fazer anotações, até porque as palavras-chave já estão aqui no próprio título, tá? January Blues, Tristeza de Janeiro, March comes in like a lion and goes out like a lamb. Então, eu indico que março começa com um clima severo e termina com um clima agradável. April showers bring May flowers. Então, chuvas em abril, dificuldades em abril, significa que a primavera trará flores em maio. Significa que as dificuldades de um mês trará flores em outro. A May-December romance, um relacionamento romântico entre duas pessoas que têm uma diferença de idade. Que mais? June Bride, refere-se à ideia de casar em junho traz sorte, devido àquela deusa romana. Christmas in July, uma celebração fora de época. August Visitor, uma visita importante. Indian Summer, um clima quente e ensolarado no outono após os dias frios. October Surprise, um evento inesperado, muitas vezes políticos. No Shave November, um movimento muito popular em novembro, onde os homens deixam a barba crescer para se conscientizar sobre a saúde masculina. A gente pula essa interpretação de texto, ela é mais para leitura, as questões de verdadeiro ou falso também. E aí, a gente finaliza essa aula de hoje com o conhecimento sobre esses meses e também sobre esse pequeno resumo que eu ajudei vocês a fazerem, tá? Então, pessoal, é muito importante vocês conhecerem ferramentas de memorização, ferramentas de vocês resumirem tal determinado assunto, para que vocês não se prendam a textos longos, tá? Senão vocês vão perder muito tempo com eles. Agradeço bastante o desempenho de vocês, agradeço bastante a paciência de vocês, por quem quer que seja que tenha assistido o vídeo até aqui, tá? Então aguardo vocês na próxima aula e até logo.